Mas por falar em sair, Vini, sair, ficar, renovar, não renovar, 5 jogadores ficando sem contrato aí no final do ano, né? Exatamente, 5 atletas tendo o vínculo encerrado com o Atlético, e aí vamos ver, né, se vão continuar ou não. Mas citando então, Mariano, esse não vai ficar, já se despediu, a gente até passou aqui a entrevista do Mariano, agradecendo toda a história, a trajetória dele no Galo. O Bruno Fux, esse está encerrando o contrato de empréstimo, porque o passe dele pertence ao CSKA da Rússia, mas isso permanece, porque existia ali uma cláusula no contrato que se ele atingisse determinado número de jogos, o Atlético ficaria com ele, teria que exercer o direito de compra e o Atlético vai fazer então, ele vai ficar por mais 4 temporadas em definitivo, Bruno Fux. O Vargas, esse fica, já pagou tudo que tinha relacionado ao Atlético em suas redes sociais, então já deu adeus. Allan Kardec também não vai ficar. O Atlético não informou ainda oficialmente, mas sabemos que não tem nenhum interesse pela permanência do atacante. E o Robert Santos. Existe uma situação até, Seabra, de possível permanência, tá? Do Robert Santos. Ele teve pouquíssimas oportunidades, 3 ou 4 jogos pelo Atlético e mesmo assim não fazendo os 90 minutos. O Gabriel Milito não deu oportunidades. Como o Gabriel Milito saiu, e aí depende muito da chegada do novo treinador, o Atlético está esperando para ver se tenta um reempréstimo com o Atlético, porque não tem nem como falar, né? O Robert Santos foi bem ou mal? Não sei, ele não jogou. Não dá. Jogou praticamente. E aí, Colombo, quem fica e quem vai? Não dá. Primeiro, do Robert Santos me sinto completamente incapaz. Completamente incapaz. É injusto tecer qualquer tipo de análise em relação ao jogador. Primeiro, já vem numa circunstância difícil, que é um jogador vindo de um time de interior. Há sempre o preconceito, não tem como se desvencilhar desse fato. Se é um jogador que vem com a grife de outro time, a paciência é maior, a exigência é maior, e o cara vem do Atlético e não recebe nenhuma oportunidade. É um cara que até não teve um trabalho de base, até se profissionalizar, teve um percurso muito curto entre as primeiras oportunidades e até conseguir algumas chances no Atlético. Em relação ao Bruno Fux, aí é um comentário para além de campo e bola, viu, Seabra? É difícil compreender a lógica dos contratos de futebol hoje em dia, é muito difícil. O Bruno Fux vem emprestado, ele vai fazer o seu 2º ano no Atlético, ele não fez dentro de campo por merecer grandes oportunidades e no meu ponto de vista não ficaria, e de repente ele consegue um gatilho contratual para ficar por mais 4 anos. Assina um contrato de 4 anos. Como é mal costurado o acordo com os jogadores, como é superfaturado, supervalorizado os contratos profissionais dos atletas. É impressionante. De uma hora para outra, por causa de um gatilho contratual, um zagueiro que nem de longe foi unanimidade, que o técnico teve que improvisar no gosto dele um volante para ser zagueiro, a ponto dos outros não serem opção, de repente ele vai assinar com o Atlético por 4 anos. É brincadeira. É brincadeira a forma como são feitos os contratos hoje em dia. Isso aí, ó. E você, atleticano, 988-100-917 ou pelo chat também, youtube.com/o tempo, youtube.com/o tempo esportes. Lélio, você ouviu os nomes aí, renovaria com alguém ou tá tudo certo? Um abraço, fica pra próxima. Por mim, cara, realmente o Robert Santos, eu gostaria que ele tivesse mais oportunidades no Atlético. De repente, o Galo consegue aí criar alguma situação para ele permanecer no clube, mas essa notícia aí do Bruno Fux, 4 anos, incrível. E o Igor Rabelo tá indo embora. Não, Lélio, ele tem mais um ano de contrato. O Rabelo sempre tem sondagens, a gente até apurou durante essa semana que não chegou nenhuma proposta oficial, mas o Atlético também não vai fazer assim todo o esforço do mundo para ficar com o Rabelo. Pois é, mas todo esforço do mundo para ficar com o Bruno Fux, né? E teve aí um negócio assim assustador, principalmente no 2º semestre, jogou mal. Toda vez ele jogou mal. Ele teve alguns momentos bons com o Filipão e com o próprio Milito, mas depois, cara, eu acho que o retrato fiel dele, né, no Atlético foi aquele jogo contra o Vitória aqui. Embora, assim, eu com sinceridade, ele jogou mal, mas naquele lance especificamente do gol do Alejandro, ele, né, trocou o gol pela expulsão. Ao invés dele ser expulso, ele deixou o Alejandro fazer o gol.
Eu acho que isso foi inteligente da parte dele, porque tinha muito jogo. Aí no final das contas quem foi expulso foi o Everson, né? Naquela partida na Arena. Mas realmente eu não entendi esse esforço todo para ficar com o Bruno Fux, não. Não entendi. Ô Vini, o Clélio tá perguntando aqui quanto que vai pagar no Bruno Fux? Assim, eu não sei, sinceramente, tá, Seabra, o valor. A gente tá tentando descobrir como que é essa cláusula, os contratos, como o Colombo falou, né? Esquisitos, né? Contratos esquisitos, não, mas existe essa cláusula. Hoje em dia, nem o Júnior Alonso, cara, eu tenho certeza que ele deveria permanecer no Galo. Vou contigo totalmente. Totalmente. Porque do Paraguai ele é um, no Galo ele é outro. Totalmente. O Pedro Brandão, lá de Boca Raton, na Flórida, nos Estados Unidos. A verdade é que hoje o futebol é muito estranho. Nos bastidores, esses diretores de futebol têm que se explicar como é que se fala em poupar e faz um contrato absurdo desse, como fez com o Bruno Fux. Se você, Vini, pra gente fechar, renovaria com quem aí? Ou ninguém? Não, com essa turma eu daria mais uma oportunidade pro Robert Santos, pelo desconhecimento, a gente não sabe de fato como é o Robert Santos no Atlético. Tem como ter uma avaliação precisa. O Bruno Fux, 4 anos, acho muita coisa também. Acho até um bom zagueiro. Viveu uma fase ruim esse ano, caiu bastante produção. Mas Vargas, obrigado pelos serviços. Tchau. O Allan Kardec não vingou. E o Mariano, eu acho que todo o reconhecimento do mundo. Eu acho que é um fracasso da posição dele. Mas a idade chegou, né? Não tem como mais. E o Seabra, só pra ir ao encontro do que disse o Lélio, porque foi bom que ele deu uma alfinetada ali. O Atlético, pra mim, não tem nenhum zagueiro de alto nível. São todos bons zagueiros. O Vini vai apontar no gosto dele, eu vou apontar um outro. A gente vai discutir aqui se o Batalha deve continuar ou não como zagueiro pro elenco no ano que vem. E eu acho que não. Pra mim deve voltar à posição de volante, porque ele agrega mais um time nesse quesito, mas o Atlético não tem nenhum zagueiro de elite. Tem muitos e não tem nenhum. Maurício Lemos, Igor Rabelo, Bruno Fux, Júnior Alonso, são todos do mesmo nível e nenhum pra fazer a diferença. Então é mais uma posição que pra mim, no meu entendimento, é passível totalmente de uma grande contratação, porque o Atlético não tem nenhum zagueiro de alto nível. Isso aí, então, 6h15, o Rodrigo Azevedo tá falando aqui, o Bruno Henrique do Flamengo também não teve base, tem que dar chance pro Robert Santos. Então, vamos ver se o novo técnico aí, seja ele quem for, vai dar chance pro Robert Santos. Fechamos, Vini? Beleza, só mais um detalhe, Seabra, o Maurício Lemos não consta nessa lista porque o contrato dele não se encerra agora, final do ano que vem, mas é um jogador que o Atlético também já considera ali como negociável. Não estava nos planos do Milito. Aí vai depender muito do novo treinador, se o cara chegar e falar, não, eu sou apaixonado pelo Maurício Lemos, pelo futebol dele. Aí fica, muda. Vamos ver.